Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chokshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Vitalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Sata Shrimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Então, pela misericórdia sem causa de todos os nossos mestres, Mahabhagavatas, Acharyas, nós podemos dar sequência aqui à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 149. Eu peço primeiramente perdão, de certa forma, a todos por ter demorado tanto a dar sequência a essas aulas, aqueles que estavam acompanhando, peço que me perdoem por essa falha, por essa demora, mas houveram uma série de imprevistos, mas estamos de volta, gravando aqui as aulas então do Chaitanya Charitamrita na sequência, para a gente poder já terminar, falta pouco para a gente terminar a leitura do livro, tá? Então, verso 149. Agora, só para a gente retomar, as últimas aulas gravadas foram a apresentação de Vaidhi Bhakti, né, das regras e regulações do processo devocional, e agora Sanatana Goswami vai começar a descrever sobre Raganuga Bhakti, ou o processo da devoção espontânea, né, chamado de Raganuga Bhakti. Então, verso 149. Os habitantes originais de Vrindavana são apegados a Krishna em serviço devocional espontâneo, ou Ragatmika Bhakti, ao qual nada pode se comparar. Quando o devoto segue os passos dos devotos de Vrindavana, seu serviço devocional chama-se Raganuga Bhakti. Aqui nós temos dois termos bem parecidos. Um é Ragatmika e o outro é Raganuga. Ragatmika está relacionado ao sentimento dos associados eternos de Radha e Krishna lá em Goloka Vrindavana, aqueles que não são almas condicionadas, aqueles que são os associados eternos. O que eles sentem por Krishna e por Radha chama-se Raga, ou seja, apego profundo, né, e amor espontâneo. Então é chamado de Ragatmika. Eles são os Ragatmika Jan, ou seja, as pessoas, os indivíduos, as personalidades que têm essa Raga. Tá? Então a Bhakti deles é no nível de Ragatmika. E aqui nesse mundo material, aqueles que estão praticando o sadhana, aqueles que são almas condicionadas, estão buscando a perfeição do sadhana, eles devem seguir os passos, seguir o exemplo, né, os diferentes humores dos Ragatmikas, e por isso eles são chamados de Raga Anuga. Tá? Anuga significa estar sob a orientação, ou seguir os passos de. Então, seguir os passos de Raga ou de Ragatmika. Ok? Então, isso é chamado de Raga Anuga Bhakti. Verso 150. Quando alguém se apega à suprema personalidade de Deus, sua inclinação natural para amar faz com que ele se absorva plenamente em pensar no Senhor. Isto chama-se apego transcendental. E o serviço devocional que se baseia nesse apego chama-se Ragatmika, ou serviço devocional espontâneo. 151. A característica primária do amor espontâneo é o profundo apego à suprema personalidade de Deus. Absorvermos-nos nele é uma característica marginal. Então aqui duas características foram apresentadas. A primária ou principal, né, chamada de Swarupa Lakshana, e a marginal, chamada de Tatastha Lakshana, ou externa. A característica
interna, intrínseca, tá, desse amor espontâneo é chamada de apego, ou raga. Tá? Daí o nome Raganuga, ou Ragatmika. E uma característica externa é chamada de avistata, ou seja, absorção, tá, neste sentimento. É o aspecto externo, é como ele se manifesta. Então você tem um sentimento interno e você tem a ação, a externalização, a manifestação desse sentimento, que é o aspecto externo, tá, de raga. 152. Assim, o serviço devocional que consiste em raga, profundo apego, chama-se ragatmika, serviço amoroso espontâneo. Se o devoto almeja tal posição, considera-se muito afortunado. Então, aquelas pessoas que vieram a este mundo e têm a inclinação, tá, a atração pelos passatempos de Krishna em determinadas lilas específicas de Vrindavana, tá, porque esse sentimento de ragatmika ele só existe, né, em Vrindavana, tá, no sentido que a gente está aqui estudando, tá, a gente quer entrar em Vrindavana, tá. Então aqueles que vêm à Terra, né, já com essa inclinação, é porque durante milhares e milhares de vidas esse indivíduo praticou, esse indivíduo se dedicou, né, e ele veio desenvolvendo e amadurecendo aquele sentimento, aquele apego profundo. Tá? Então aqueles que de fato desejam, né, alcançar a mesma posição de um ragatmika ou de um associado eterno, pode ser considerada muito afortunada, porque isso é algo extremamente raro. 153. Se alguém, por causa dessa cobiça transcendental, segue os passos dos habitantes de Vrindavana, não se importa com os preceitos ou argumentos dos Shastras. É essa a natureza do amor espontâneo. Então aqui ele está colocando, né, a natureza do amor espontâneo frente à natureza das regras e regulações baseado no processo de Vaidhi Bhakti, que foi apresentado anteriormente. Ou seja, aquele que tem amor espontâneo e verdadeiro, ele não vai se importar com as regras. Por quê? Porque pode haver ocasiões em que ele não vai cumprir com essas regras, porque essas regras não são, de alguma forma, favoráveis, né, à expressão do amor ou do serviço daquele devoto. Então não há necessidade para aqueles que seguem o processo de Raganuga Bhakti seguir todas as regras das escrituras sagradas. Tá? As regras, elas são muitas vezes colocadas de acordo com o nível do praticante, mas não que elas tenham que ser sempre seguidas. Isso vai depender do nível do praticante. Só que um ponto importante é nós sabermos discernir, né, quais regras devem ser mantidas e quais regras devem ser rejeitadas. Verso 154. Os habitantes de Vrindavana expressam e manifestam vividamente o serviço devocional com amor espontâneo. O serviço devocional que se coaduna com o serviço devocional deles chama-se Raganuga Bhakti, ou o serviço devocional que segue o rastro do serviço amoroso espontâneo. Aqui é só um resumo, repetindo o que a gente já apresentou. 155. Quando um devoto avançado e realizado ouve sobre as atividades dos devotos de Vrindavana, nas doçuras de Shanta, neutralidade, Dasya, servidão, Sakya, amizade, Vatsalya, amor parental e Madhurya, amor conjugal, ele desenvolve a mesma inclinação e sua inteligência deixa-se atrair por uma delas. Na verdade, ele fica cobiçando uma determinada devoção em particular. Quando tal cobiça desponta,
a inteligência não mais depende da instrução das escrituras, né, ou das regras, da lógica e do argumento. Tá? Aqui a palavra utilizada é loba. Tá? Loba foi traduzido como cobiça, né, cobiça por seguir os passos. Na verdade, tem uma outra tradução que eu prefiro utilizar, que é da avidez. Tá? É a avidez. Então, nesse processo de Raganuga Bhakti, a avidez é um ingrediente muito importante. Por quê? Porque essa avidez, esse desejo intenso de estar com Krishna ou com Radha e de servi-los, faz com que o devoto, muitas vezes, passe desapercebido, né, por certas regras do processo, né, convencional, mas que, na verdade, não vão atrapalhar, né, o desenvolvimento, tá, desse devoto, por conta justamente dessa intensa necessidade, né, de servir e de estar com Radha e Krishna. Então acaba havendo uma espécie de perdão, né, devido a esse intenso amor e essa intensa necessidade, essa falta que faz estar com Radha e Krishna. E o devoto está pronto para fazer qualquer coisa para conseguir essa oportunidade de servir o casal divino. 156, 157. Há dois processos mediante os quais podemos executar essa Raganuga Bhakti, o externo e o interno. Quando é autorrealizado, o devoto avançado externamente permanece como se fosse um praticante convencional, e ele executa os preceitos das escrituras, especialmente o ouvir, o cantar e etc. Contudo, internamente, na sua constituição transcendental, na sua posição enquanto alma, né, autorrealizada, ele mantém uma relação direta de serviço com Krishna em Vrindavana através da sua mente. Tá? E ele serve a Krishna 24 horas, dia e noite, sem parar. Então, por isso que é muito difícil nós dizermos, muitas vezes, quem é um devoto autorrealizado ou não. Por quê? Porque ele mantém tudo muito guardado dentro dele. Os Vaishnavas, eles encobrem essa natureza transcendental deles, né? Porque eles querem, muitas vezes, preservar a si mesmos, no sentido de evitar que, né, hajam pessoas que venham a atrapalhar, né, esse seu bhajan, esse seu serviço devocional interno. E externamente eles continuam vivendo neste mundo, né, com o seu corpo, que na verdade não é um corpo material, mas aparenta ser, fazendo as mesmas atividades que um devoto principiante, por exemplo, né, atendendo ao arati, cantando voltas fixas de japa, né, tomando mahaprashada, ouvindo harikatha, fazendo kirtana, enfim, adorando as deidades, visitando os locais sagrados. São todos processos que todo mundo faz, né? Então acaba que não há uma distinção externa da prática de um devoto avançado e de um devoto principiante. Então um devoto avançado, ele pode cantar, por exemplo, 64 voltas de japa, mas um devoto neófito também pode cantar, né, esse mesmo número de voltas. Então, externamente é difícil muitas vezes julgar. É necessário você ter um olhar muito sutil, né, sobre esse Vaishnava, para que você possa identificar ali, tá, pontos específicos muito sutis que vão revelar de fato o que existe ou o que está acontecendo dentro, né, da mente e da alma deste Vaishnava. Mas para isso, né, a gente entra agora numa outra contradição, que é o fato de que nós só podemos reconhecer fora aquilo que nós temos dentro de nós. Então não tem como você dizer exatamente o que aquele Vaishnava está fazendo se você também não está fazendo aquilo. Não tem como você dizer o que ele sente se você não estiver sentindo também. Tá? Então, como nós podemos nos amparar, né, para de fato fazer
né, uma análise ou um julgamento pertinente, adequado, sobre o nível que tal Vaishnava se encontra. Então aí é preciso que você tenha um conhecimento muito profundo das escrituras, que você estude todos os sintomas, tá, desses Vaishnavas elevados, que você compare, né, com bastante tempo, né, de relacionamento com aquele Vaishnava, até que você possa de fato concluir. Tá? E muitas vezes também nós dependemos do olhar de um outro Vaishnava elevado, ou seja, aquele Vaishnava que já é um ancião, que já foi, né, comprovadamente reconhecido, né, pela comunidade, né, que já apresentou alguns sinais bastante óbvios e claros sobre a sua posição autorrealizada. Quando esse devoto recomenda algum outro devoto, aí também nós podemos ter uma certeza de que tal devoto, né, já está no nível mais elevado, né? É mais por esse valor da recomendação de um outro Vaishnava puro é que nós entendemos quem é um Vaishnava puro, tá bom? Porque se nós deixamos o nosso olhar material, limitado, contaminado, julgar, nós com certeza cometeremos ofensas, né? E não saberemos de fato discernir entre um Vaishnava neófito, um Vaishnava intermediário e um Vaishnava autorrealizado. Então, muito cuidado na hora de fazer esta observação, porque externamente tudo parece igual, né? O Guru come, eu também como. O Guru canta, eu também canto, né? O Guru dorme, eu também durmo, né? O Guru memorizou verso, eu também posso memorizar versos. Então começa a haver uma espécie de julgamento precipitado em função apenas desses aspectos externos, quando na verdade o Vaishnava internamente está totalmente absorto no serviço direto a Krishna. A mente dele entra nos passatempos eternos em Goloka Vrindavana com a alma dele. Não me perguntem como isso acontece, é um processo totalmente, né, fora da minha realidade, mas é assim que funciona, é assim que os Shastras explicam, as escrituras explicam para nós, e ele está sempre absorto 24 horas nesse serviço a Krishna. Só que externamente você não percebe isso, você entra no quarto dele, você pergunta, você conversa, né? Mas ele vive em duas realidades simultaneamente. Tá? Então aqui no verso 158, existe uma citação do Bhaktirasamrita Sindhu, que é um livro de Rupa Goswami, que o autor do Chaitanya Charitamrita cita, que é um verso muito importante para a gente poder justamente entender como é o comportamento desse Vaishnava. Então, o verso diz: Seva sadhaka rupena siddha rupena chatrahi tadbhava lipsunakarja brajaloka anusarata. O devoto avançado que tem inclinação ao serviço amoroso espontâneo deve seguir as atividades que em Vrindavana realiza um determinado associado de Krishna. Ele deve executar o serviço externamente como se fosse um devoto normal, bem como internamente o serviço da sua posição autorrealizada. Assim ele deve realizar o seu serviço devocional tanto externa quanto internamente. Tá? Então, esse é um dos versos pilares do Bhaktirasamrita Sindhu, que vai justamente revelar essa, vamos dizer, identidade dupla, né, do devoto avançado. Ele tem uma personalidade interna e transcendental que se relaciona com Krishna 24 horas e tem a sua personalidade externa, mundana, que se relaciona com o mundo. Mundana no sentido de se relacionar com o mundo, mas não que seja algo material de maneira nenhuma. Tá? Verso 159. Na verdade, os habitantes de Vrindavana são muito queridos de Krishna. Quem deseja ocupar-se em serviço amoroso espontâneo deve seguir os habitantes de Vrindavana e sempre ocupar sua mente
em serviço devocional. 160. Aqui vem agora um outro verso, tá? Muito importante também, do Bhaktirasamrita Sindhu, que junto com aquele outro formam um dos dois dos três pilares, tá, do Bhaktirasamrita Sindhu, que é o livro de Rupa Goswami, que eu, na verdade, já fiz uma leitura dele na sua versão do Néctar da Devoção, tá? Então, tem várias aulas do Néctar da Devoção, caso vocês queiram ouvir também, acompanhar. Eu preciso também terminar essa gravação, ela não está completa, tá bom? E esse verso aqui, ele vai justamente explicar que o principal processo devocional, né, para esses devotos é a lembrança, smarana, tá bom? Não é mais o kirtana. No processo de sadhana, de prática espiritual, o kirtan é o mais importante, o cantar, né? Mas quando você alcança a perfeição, o processo mais importante é o lembrar, sempre absorto, lembrando, fazendo serviço mental, prestando serviço mental a Krishna, tá? É o sintoma do devoto mais elevado. Então esse verso diz: Krishnam smaram janam chasya prestam nijas samihitam tattat kathara chaschaso kuryadvasam braje sada. O devoto deve sempre pensar em Krishna dentro de si mesmo, e devemos escolher um devoto muito querido que em Vrindavana vive servindo a Krishna. Devemos constantemente ocupar-nos em conversar tópicos sobre esse servo e sua relação amorosa com Krishna. E devemos morar também em Vrindavana, né, tanto física ou mentalmente. Entretanto, quem está fisicamente incapacitado de ir a Vrindavana deve mentalmente viver lá. Então, certa vez um Vaishnava, ele tentou descrever como é essa realidade, né, de servir mentalmente aos passatempos de Krishna. Então ele disse que é como se diante de você tivesse uma tela de cinema, tá? Uma tela de cinema onde você está vendo um passatempo de Krishna acontecendo ali, tá? Só que simultaneamente você também se vê dentro desse passatempo, tá? No seu corpo espiritual, seja como um gopa ou uma gopi, né? E ao mesmo tempo você está ali assistindo com o seu corpo, de devoto, né? Devoto deste mundo, né? Encarnado neste mundo, que a gente chama de sadhaka sharira, que é o corpo do sadhaka, né? Do praticante. Então essa que é a realidade. Então existem duas realidades simultaneamente acontecendo. Então você se vê nesses passatempos servindo, ao mesmo tempo você está lá dentro servindo. E você vê o que está acontecendo e você age de acordo com aquele passatempo, tá? Uma outra qualidade também descrita aqui nesse verso, importante, é que sempre tem a relação direta com algum devoto eterno, algum associado eterno de Krishna, né, com o qual você tem uma certa afinidade ou empatia ou atração, que você quer, né, justamente servir a Krishna sob a orientação dele. Tá? Por quê? Porque no processo de Bhakti não existe a independência, você não está independente, você não vai entrar lá no passatempo de Krishna, fazer o que você quiser, quando você quiser, da maneira como você quiser, não é assim. Você tem que estar ligado com o quê? A sucessão dos nossos gurus. Então os mestres, eles vão, na verdade, te convidar a participar, eles vão te dar serviço para Krishna, tá? Então você tem, na verdade, uma certa inclinação para um determinado humor, um determinado tipo de passatempo e serviço que você quer prestar, e mais você deve fazer isso sob a orientação, né, destes devotos que já estão lá eternamente servindo a Krishna. Então, para que você estimule isso, você precisa ouvir o Harikatha que está relacionado a este devoto e a este serviço. Isso vai estimular você e vai fazer com que você possa ser transportado, né,
para esse passatempo, tá bom? Verso 161. Krishna conta com muitas categorias de devotos. Alguns são servos, alguns são amigos, outros pais e alguns são amantes conjugais. Aqueles que, de acordo com sua escolha, estão situados numa dessas atitudes de amor espontâneo, são vistos como estando no caminho do serviço amoroso espontâneo, ou Raga Marga. Minha querida mãe, Devahuti, verso 162. Ó emblema da paz, minha arma, o disco do tempo, jamais aniquila aqueles de quem sou muito querido, de quem sou a super-alma, o filho, o amigo, o mestre espiritual, o bem-querente, a deidade adorável e a meta desejada. Como sempre estão apegados a mim, os devotos não são jamais destruídos pelos agentes do tempo. Esse foi um verso dito no Srimad Bhagavatam pela mãe Devahuti ao seu filho Kapiladeva. Bhagavatam 3, 25, 38. Ou seja, aqui ele dá um exemplo de como Krishna mesmo diz que ele se relaciona com devotos em diferentes humores, e que eles jamais perecem, como no Bhagavad Gita Krishna diz, Name Bhakta Prayajati. Verso 163. Que eu ofereça repetidas vezes minhas respeitosas reverências àqueles que estão sempre avidamente meditando na Suprema Personalidade de Deus, como um esposo, como um filho, amigo, irmão, pai ou um amigo íntimo. 164. Quem se estabelece no serviço espontâneo, amoroso ao Senhor, vê que sua afeição aos pés de lótus de Krishna aumenta cada vez mais. Verso 165. Na semente da afeição, há apego que leva dois nomes, a saber, Rati e Bhava. A Suprema Personalidade de Deus fica sob o controle de tal apego. Ou seja, quando o associado eterno, quando o devoto, ele manifesta Rati, que é chamado de apego, e Bhava, né, que é aquela emoção transcendental, né, Krishna, ele fica controlado, ele pode ser controlado, né, por aquele devoto. Então, quando há um amor espontâneo, né, por Krishna, ele é capaz de controlar Krishna, né, ao ponto de fazer com que Krishna se sinta atraído por aquele devoto, tá, e vá de encontro àquele devoto. Verso 166. O processo mediante o qual podemos alcançar serviço amoroso ao Senhor foi por mim descrito em pormenores, como sendo a execução de serviço devocional chamado Abhideya, ou processo. 167. Meu querido Sanatana, fiz uma descrição sucinta do processo de serviço devocional prático, que é o meio de se obter amor por Krishna. Não se pode descrevê-lo amplamente. Aqui é Chaitanya Mahaprabhu falando com o Sanatana Goswami. Esse aqui é o Sanatana Shiksha, as instruções para Sri Sanatana Goswami. 168. Quem quer que ouça o processo de serviço devocional prático, muito em breve alcançará, com amor e afeição, o refúgio dos pés de lótus de Krishna. 169. Orando aos pés de lótus de Shri Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 22 e começamos o capítulo 23. A meta última da vida, o amor a Deus. Verso 1. A munificentíssima Suprema Personalidade de Deus, conhecida como Gaura Krishna,
distribui a todos, inclusive aos mais caídos, seu próprio tesouro confidencial, sob a forma do néctar do amor a Ele mesmo e do santo nome. Jamais, em qualquer época do passado, as pessoas receberam isso. Portanto, presto-lhe minhas respeitosas reverências. 2. Todas as glórias a Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Acharya, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. 3. Mahaprabhu então continuou: agora ouve-me, ó Sanatana, enquanto falo sobre o resultado do serviço devocional, que é o amor a Deus, a meta última da vida. Quem ouve esta descrição ilumina-se nas doçuras transcendentais do serviço devocional. Então Mahaprabhu está explicando para Sanatana Goswami os 3 aspectos do serviço devocional no sentido de Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha é a ideia de relação básica com Krishna, Abhideya é o processo para alcançar Krishna e Prayojana é a meta, que é Krishna Prema, ou seja, o amor por Krishna. Então, no capítulo 22 ele terminou Abhideya, que é o processo, e agora ele entra em Prayojana, ou seja, a meta última, que é Krishna Prema. Verso 4. Quando nossa afeição por Krishna fica mais profunda, alcançamos amor por Deus, à medida que praticamos o serviço devocional. Semelhante posição chama-se Sthai Bhava, ou o sentimento permanente das doçuras do serviço devocional a Krishna. Ou seja, Sthai significa aquilo que é permanente. Tá? Sthai Bhava é aquele sentimento permanente na relação com Krishna, ou seja, como servo, amigo, pai, amante ou de neutralidade. Tá? Mas no caso, em relação a Vrindavana, não existe o de neutralidade nem o de servidão. Os dois estão incluídos automaticamente em amizade, paternidade e amante. Tá bom? 5. Ao situar-se na plataforma transcendental de bondade pura, o serviço devocional é como um raio de luz solar do amor a Krishna. A essa altura, o serviço devocional faz com que, sob a influência de diversos sabores, o coração suavize-se, e isto chama-se bhava. Ou seja, o coração de Krishna, ou de Radha, ou de outros associados eternos, é como se fosse um grande sol de amor, o sol de prema. E esses raios de sol, eles se expandem, se espalham, e quando eles entram no coração de algum devoto, de algum praticante, faz com que aquele devoto possa experimentar diversos sabores. Sabores são o quê? São diversos aspectos ou nuances desse processo, ou desse amor, ou da devoção em si, e o coração dele fica completamente derretido. Tá? E aí ele é inundado pelo sentimento transcendental chamado bhava, que é uma prévia de prema. Tá? Quando prema ainda não está totalmente manifesto no coração de maneira completa, robusta, ele é chamado de bhava. Então é como se fosse o sol nascendo. Antes do sol cruzar o horizonte, tá, ele já consegue iluminar o céu, só que ele ainda não foi visto. Então, da mesma forma, esse sol de prema, quando ele está ainda se erguendo, mas não pode ser visto, ele já está iluminando o coração daquele devoto com os seus raios, que é uma prévia do que está por vir. Isso é chamado de bhava. 6. Bhava
tem dois sintomas distintos, o constitucional e o marginal, ou seja, o interno e o externo. Agora, meu querido Sanatana, preste atenção enquanto descrevo os sintomas do amor. 7. Ao suavizar completamente o coração, ao adquirir um grande sentimento de posse em relação ao Senhor e ao tornar-se muito condensada e intensa, esta bhava, ou emoção transcendental, recebe o nome de prema, ou amor puro por Krishna. 8. Quando desenvolvemos um obstinado sentimento possessivo em relação ao Senhor, ou, em outras palavras, quando consideramos que Krishna não é apenas Krishna, mas ele é o nosso único objeto de amor, né? As personalidades elevadas, tais como Bhishma, Prahlada, Uddhava e Narada, reconhecem semelhante comportamento como sendo Bhakti, ou devoção. Verso 9. Se por boa fortuna a entidade viva desenvolve fé por Krishna, ela passa a então se associar com os respectivos devotos de Krishna. 10. A associação com os devotos nos anima a executar o serviço devocional, e assim livramos-nos de toda a contaminação indesejável, através do processo de seguir os princípios reguladores e de cantar e ouvir. 11. Ao livrarmos-nos de toda a contaminação indesejável, avançamos com fé firme. Quando surge a fé inabalável no serviço devocional, também desponta um gosto por ouvir e cantar. Então aqui Mahaprabhu está começando a descrever, né, os 7 processos, tá? Os 7 estágios, né, de Bhakti, né? Shraddha, Sadhusanga, Anartha-Nivriti, Bhajana Kriya, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava e Prema. 12. Após surgir o gosto, ou Ruchi, aparece então o profundo apego, Ashakti, e é deste apego que brota no coração a semente do amor a Krishna. 13. Ao intensificar-se, essa etapa de êxtase emocional chama-se amor a Deus. E esse amor é a meta última da vida e o reservatório de todo o prazer. 14 e 15. Então aqui ele novamente cita, né, esse verso que resume tudo o que a gente acabou de ler, que diz: no início devemos ter fé, Shraddha, ok? Shraddha. Então a pessoa fica interessada em associar-se com os devotos puros, ou seja, ela vai fazer sadhusanga. Depois disso, ela é iniciada pelo mestre espiritual e, sob suas ordens, executa os princípios reguladores, ou seja, Bhajana Kriya. Assim, ela começa a livrar-se de todos os hábitos indesejados, que é o processo do Anartha-Nivriti, de remover os anartas do coração, e se estabelece firmemente em serviço devocional, ou seja, Nishta. Nishta significa fé firme, estabelecida. Ela não titubeia mais, já não tem mais dúvidas de que esse é o processo a ser seguido. Em seguida, desenvolve-se então o gosto e o apego, ou seja, Ruchi e Ashakti. É este o processo de Sadhana Bhakti, a execução do serviço devocional segundo os princípios reguladores. Pouco a pouco, as emoções ficam cada vez mais fortes, ou seja, Bhava aparece. E por fim, o amor irrompe, ou seja, Prema aparece.
É deste modo que o devoto interessado em consciência de Krishna desenvolve amor a Deus. 16. Só na sociedade de devotos é que se pode discutir convenientemente a espiritualmente poderosa mensagem de Deus, a qual, nessa associação, fica muito agradável de ser ouvida. Quem dá atenção aos devotos vê que imediatamente se lhe abrem as portas da experiência transcendental e aos poucos desenvolve fé firme, que, com o transcorrer do tempo, transforma-se em atração e devoção. 17. Quem na verdade tem em seu coração a semente da emoção transcendental ou bhava, apresentará estes sintomas em suas atividades. Este é o veredito de todas as escrituras. Agora 18 e 19 vão descrever justamente os sintomas de quem está em bhava. Tá? É um verso também famoso do Bhakti-rasamrita Sindhu. Kshantira vyarta kalatom viragitir manna sunyata ashabanda samutkanta namagani sadaruchi ashaktistad gunakyani pritistad vasatistale iti adhayanu bhavasuyu jatta bhavankore jane. Aquele em quem a semente da emoção estática frutifica terá manifestados em seu comportamento os 9 seguintes sintomas: a capacidade de perdoar incondicionalmente, a consciência de que o tempo não deve ser desperdiçado, o desapego, a ausência de falso prestígio, a esperança, a avidez, um gosto por cantar o santo nome do Senhor, o apego às descrições das qualidades transcendentais do Senhor e a afeição por aqueles lugares onde Krishna faz os seus passatempos. Isto é, um templo ou algum lugar sagrado como Vrindavana. Tudo isto chama-se Anubhava. São sinais subsidiários de emoção estática. Eles são vistos daquela pessoa em cujo coração a semente do amor a Deus começou a frutificar. Então, voltando ao começo da aula de como identificar um devoto elevado, tá? Então você tem esses sintomas, né, que fazem com que você possa começar a ter uma ideia, né, de quem é de fato um devoto avançado ou não. Tá? Verso 20. Se ainda na fase germinal o amor por Krishna frutifica no coração, tal pessoa não se agita com coisas materiais. Ou seja, você vai ficar completamente, né, imune, né, aos problemas materiais. 21. Ó Brahmanas, por favor, aceitai-me como uma alma inteiramente rendida, e que Mãe Ganges, a representante do Senhor, também me aceite dessa maneira, pois já coloquei em meu coração os pés de lótus de Krishna. Que a serpente alada ou qualquer coisa mágica que o Brahmana tenha criado pique-me de uma vez. Tudo o que desejo é que todos vós continueis cantando as proezas do Senhor Krishna. Esse verso foi falado por Parikshit Maharaja, tá, que foi o rei, tá, que no final de Dwapara Yuga, né, no começo de Kali Yuga, né, ouviu o Srimad Bhagavatam de Shukadeva Goswami. Tá? Por quê? Porque Parikshit Maharaj ele estava numa caçada, né, pela floresta com os seus soldados, e ele sentiu sede e foi até o ashram, né, de um sábio, de um rishi, né, Shringi Rishi, pedir água. Só que o rishi estava completamente absorto em meditação e simplesmente não se deu conta de que o rei estava ali diante dele. Ele não se levantou para atendê-lo. Tá?
Então, Parikshit Maharaj ele acabou tendo um comportamento um tanto quanto impulsivo, e próximo da onde estava o rishi havia uma cobra morta. Então o rei pegou aquela cobra e colocou, né, em volta do pescoço desse rishi. Tá? O filho, né, desse rishi, ele viu, né, isso acontecer e se sentiu muito ofendido, né, por essa atitude do rei, e ele acabou amaldiçoando Parikshit Maharaj para que ele morresse em 7 dias, picado por uma cobra alada. Então, assim aconteceu. Parikshit Maharaj teve 7 dias, né, de vida a mais, e ele resolveu simplesmente abandonar tudo, se sentar em frente ao rio Ganges e meditar em Krishna, sem comer e sem beber. Naquele momento ele se encontra com Shukadeva Goswami, que o interpela, e assim os dois começam a conversar, e Shukadeva Goswami ele começa a falar o Srimad Bhagavatam, né, ou seja, a Dar Harikatha, né, que é o Srimad Bhagavatam, para Parikshit Maharaj. Então é por isso que ele diz esse verso: eu já não tenho mais nenhum tipo de apego, eu simplesmente agora estou aqui querendo ouvir os passatempos de Krishna, né, completamente rendido. Verso 22. Não se deve desperdiçar um momento sequer. Devemos utilizar todos os momentos para Krishna e devemos também vinculá-los a Ele. 23. Com suas palavras, eles oferecem orações ao Senhor. Com suas mentes, não param de lembrar-se do Senhor. Com seus corpos, prestam reverências ao Senhor. Apesar de todas essas atividades, ainda assim não ficam satisfeitos. Esta é a natureza dos devotos puros. Derramando lágrimas dos olhos, eles dedicam todas as suas vidas ao serviço do Senhor Supremo. Um verso muito bonito. O devoto puro ele está sempre absorto em atividades devocionais, 24 horas. No entanto, ele nunca se dá por satisfeito, ele sempre acha que há algo mais para fazer por Krishna. Esse é um sentimento muito particular dos devotos puros. Então, isso faz com que eles estejam sempre buscando, né, esse engajamento, essa ocupação em Bhakti, porque eles nunca estão satisfeitos. Esse é um sintoma de um devoto elevado. Você vai vê-lo 24 horas sem se desviar um segundo sequer daquilo que não seja relacionado a Krishna. Ok? Então, a gente termina por aqui. Continuamos na próxima aula. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.